Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre reatores em série. Então, muitos dos conceitos que nós utilizamos na aula passada, junto com o gráfico de Levi-Spieel, nós vamos usar hoje novamente. Então, muitas vezes, lá na indústria, vocês podem encontrar reatores de escoamento contínuo ligados em série, tanto reatores PFRs, PBRs como CSTRs, ou só PFR, só CSTR, ou uma mistura entre eles, né? Um PFR, dois CSTRs, assim por diante. O que vai acontecer? Nós vamos ligar os reatores de forma que a corrente de saída de um reator seja a corrente de entrada do próximo, certo? Seja a corrente de alimentação do próximo reator, e assim sucessivamente. Então, nós vamos ter aqui nesse exemplo 3 reatores ligados em série, 2 PFRs e um CSTR no meio. Vamos ter uma alimentação apenas do nosso reagente limitante, o FDA0. Então, a saída, o FDA1 do primeiro reator, vai ser a entrada do meu reator número 2, né? Do meu segundo reator. Qual o objetivo, então, de ligar esses reatores em série? É que o que acontece? Se eu tivesse apenas um reator aqui, suponhamos que a conversão ia sair 30%. Então, é uma conversão muito baixa. Por quê? Porque o meu reagente ele passou muito pouco tempo dentro do meu reator para reagir. Dessa maneira, vocês concordam comigo que se eu adicionar um segundo reator, o meu reagente ele vai ter mais um tempo para poder reagir aqui no segundo reator, consequentemente, aumentar a minha conversão, né? São valores hipotéticos, 60%, por exemplo. Então, a corrente que está saindo do meu segundo reator vai ser a corrente de alimentação do meu terceiro reator. Então, ele vai reagir também ao longo do meu terceiro reator, do meu PFR, e eu vou ter lá uma conversão de 90%. Então, vocês imaginem, aqui eu tinha x igual a zero, né, no início, passou para 30%, para 60% e agora 90%. Então, de acordo com o que eu for adicionando os reatores, maior vai ser a minha conversão final. Por quê? Porque mais tempo o meu reagente passou no meu meio reacional, né? Dentro dos meus reatores. Então, essa é a ideia. A ideia, então, é rearranjarmos os reatores para que possamos aumentar o tempo, né, dos meus reagentes dentro do meu meio reacional, maior vai ser a minha conversão final obtida. Porém, gente, preste muita atenção, a conversão ela vai ser o número total de moles que reagiu até aquele ponto. Então, essa conversão x1 vai ser a quantidade de mols que reagiu até esse ponto aqui, até na saída do primeiro reator, com relação aos mols de ar alimentados no primeiro reator. X2 vai ser a quantidade de moles que reagiu no ponto 2, na saída do segundo reator, na saída do segundo reator. Então, sempre vocês vão considerar RA da saída do reator com relação aos mols alimentados no primeiro reator novamente. Então, eu não estou fazendo a relação do que foi alimentado aqui. Não, é sempre com relação ao primeiro reator, ao que foi entrado. Por quê? Porque não foi adicionado mais nada. Só tem uma corrente de entrada do ar. E essa corrente de entrada é só no primeiro reator. E vocês lembram que o X ele é sempre números de mols por reagente limitante, com relação ao reagente limitante, sempre. Por isso que a gente omite o Azinho, né? Porque a gente só escreve o X, porque fica subentendido que é em A. De maneira análoga, X3, então, vai ser a quantidade, né, do reagente A que reagiu no ponto 3 com relação ao que entrou no primeiro reator novamente, tá? Sempre assim. Por quê? Porque eles estão ligados em série. Ah, professora, mas eu quero fazer uma corrente de entrada aqui. Ok, vocês vão fazer um balanço de massa para esse reator em particular. Entenderam?
Isso que vocês vão fazer com a adição de uma corrente lateral. Não é o caso de vocês precisarem fazer um balanço aqui hoje na disciplina, porque os casos mais comuns na indústria são reatores em série, no qual a alimentação ela vai ser sempre no primeiro reator. Aqui a gente tem uma figurinha que o Fogler traz, que é uma unidade com 2 CSTRs aqui e um reator tubular. Certo? É um catalisador organometálico para dimerização de propileno a isoxilenos. Interessante, não? Então, a conversão de X é o número total de moles que reagiu até aquele ponto por mol de A alimentado no primeiro reator. Então, sempre vai ser o X. O I reagidos naquele ponto daquele reator, então o I vai ser reator 1, o I para reator 1, para o reator 2, para o reator 3, assim por diante, por mols de A alimentados no primeiro reator, sempre no primeiro reator. Essa definição ela vai ser utilizada somente se a alimentação for conduzida apenas no primeiro reator e não houver adições de correntes laterais de alimentação ou também de retirada, certo? Se houver, vocês vão fazer balanços individuais para cada um dos reatores, é como se eles deixassem de ser em série, então vocês vão trabalhar com eles individuais, que não é o objetivo hoje. O objetivo nosso hoje é trabalhar com eles em série. Então, como fica a vazão? A vazão molar de A no ponto I, ela vai ser igual ao mols de A alimentados no primeiro reator, por isso que aqui é sempre F de A0, menos todos os mols reagidos até o ponto I. Então, o I vai assumir igual a 1 para o primeiro reator, igual a 2 para o segundo reator, igual a 3 para o segundo reator e assim por diante. Vejam bem, para o primeiro reator, F de A1, F de A0 se mantém, menos F de A0, vezes X1, porque é o primeiro reator, 1 e 1. Para o segundo reator, F de A2 igual a F de A0 do primeiro reator, menos F de A0, vezes 2. Para o terceiro reator, terceiro e assim por diante, 4, 5, 6, 7, assim por diante, quantos reatores estiverem no processo de vocês. Então, a vazão molar, ela também sempre será com relação à vazão que entrou no primeiro reator. Eu estou falando primeiro reator, para ficar bem gravado na memória de vocês, que é no primeiro reator, galera. Então, o X ele vai ser da mesma maneira. Se eu estou fazendo para o reator número 2, então vai ser X2, a conversão que está saindo no segundo reator, né? Primeiro reator, segundo reator. Então, é esse X2 que nós estamos falando. Esse X2 aqui vai ser o quê? Total de moles no ponto 2, que está saindo desse reator. Então, gente, é sempre condições de saída do reator que vocês estão avaliando para conversão, dividido pelo moles alimentados no primeiro reator. Gente, acho que 90% dos alunos, quando vão estudar reatores em série logo no início, um dos erros mais básicos que eles cometem é calcular a conversão errada, no ponto errado. Para que vocês consigam calcular a conversão no ponto certo, é sempre na saída do reator. Então, vocês não vão usar a vazão que está entrando aqui, não. Vocês vão usar a vazão que está saindo aqui, o RA que está saindo, a conversão que está saindo do reator. Então, é sempre saída, certo? Saída. Aqui temos um arranjo de reatores em série, só para vocês verem. Então, é um arranjo de 2 reatores PFRs e um reator CSTR no meio. Então, nós vamos fazer balancinhos individuais. Primeiro, nós vamos considerar o primeiro reator. Primeiro reator, o que está acontecendo? Vocês vão fazer o balanço. Quem está entrando? Está entrando F de A0. Quem está saindo? F de A1. E vamos calcular o volume desse reator aqui do meio. Balancinho, como vocês sempre fazem. Para o segundo reator, mesma coisa. Vamos fazer um balancinho para o segundo reator. No segundo reator, nós temos entrada de F de A1, saída de F de A2, mas quem está sendo gerado? Está sendo gerado no RA2 vezes o V2. Percebam, 2
2, estão vendo? Então, é como se vocês estivessem calculando na saída do meu reator. Lembram definição de CSTR? Definição de CSTR, nós temos que ele é muito bem misturado. Então, todas as propriedades de dentro do reator são as mesmas de fora do reator. Então, por isso que aqui é R2 e V2 da saída do meu reator, certo? Vocês vão rearranjar, isolar o volume para o reator 2. Para o reator 3, então, mesma coisa. Reator 3, vocês vão fazer o balancinho, né? Para o reator 3, a entrada vai ser quem? A entrada vai ser F de A2, saída F de A3, conversões. Não está entrando mais zero de conversão como estava entrando aqui, né? X0, tá vendo? Ó, X0 até X1. X0 até X1. Agora não, no reator 3 está entrando X2 e saindo X3. Então, está entrando X2 e saindo X3. Estão vendo? Então, vocês vão fazer um balanço em cada um dos reatores, independente de quantos tenham. E quando vocês tiverem o CSTR, as condições são sempre avaliadas na saída do meu reator. Certo? Já vamos resolver exercíciozinhos e vai ficar mais claro essa questão dos balanços, tá? Então, nós podemos ter, tipo, 2 reatores em série ligados, né? 2 CSTRs. Aqui, para o primeiro reator, é a mesma coisa que a gente fazia na aula passada. Para o segundo reator, vocês vão fazer um balanço de CSTRs, normalmente. Vamos ter entrada. Quem vai ser a entrada? Vai ser F de A1 e o X1. Saída, F de A2 e o X2. E as condições da velocidade de reação vai ser avaliada no ponto 2, né? Na saída, tá vendo? Do segundo reator. Conceitos adicionais, então, muito importante agora, são, né, algumas variáveis que nós temos. Nós temos o tempo espacial, tempo de retenção ou tempo médio de residência. É o tempo necessário para se processar um volume do reator, considerando-se o fluido nas condições de entrada. O tal nada mais é do que volume dividido pela vazão volumétrica de entrada. Essa medida, ela vai nos dar uma informação indireta do quanto tempo o meu fluido levaria para encher um reator. Suponhamos que aqui, né, eu tenho uma garrafa de 1,5 litro. Então, o meu tempo espacial ou tempo de retenção seria o tempo que demoraria para que eu enchesse o meu reator inteiro, porque ele vai estar aberto, né? É como se eu fechasse ele e cronometrasse o tempo que demora para ele encher esse 1,5 litro dentro do meu reator. Então, aqui a gente tem uma figurinha do reator tubular, mostrando o volume idêntico ao montante do reator. É como se fosse o tempo que demoraria para que esse volume igual a 0,2 metros cúbicos demoraria para entrar dentro de um reator de 0,2 metros cúbicos. Então, é o tempo que demoraria para passar do ponto A ao ponto B. Só dando valores. Se o meu reator for de 0,2 metros cúbicos e a vazão de entrada for de 0,01, então meu tempo de residência seria igual a 20 segundos. Ou seja, eu demoraria 20 segundos para que uma molécula que está aqui no ponto A, uma molécula percorresse até o ponto B, ou seja, para que ela enchesse dentro do meu reator, certo? Moverem de A para B. Aqui nós temos tempos espaciais para alguns reatores industriais, né? Então, de 15 minutos a 20 horas, depende muito do tipo de reação que vocês estão fazendo e do tamanho do reator. Então, tubular de meio segundo até 0,5 segundos até 1 hora. Aqui a gente tem tempos espaciais para algumas reações. Então, tempos espaciais podem variar desde, olha só, 1 segundo até 2 horas, então é um reator bem longo, né? Interessante esses valores, né? Então, velocidade espacial é uma outra unidade muito utilizada. Ela pode ser comumente identificada como o contrário, né? As unidades ao contrário, no lugar de ser V sobre V0, no lugar de ser Vzão sobre V0, que é V0 sobre V, ou seja, 1 sobre o tempo espacial.
A velocidade espacial, então, ela também pode ser comumente utilizada, chamada de velocidade espacial horária do líquido e velocidade espacial horária do gás, que seria a vazão volumétrica do líquido pelo volume do reator, quando for de líquido, e ou de gás, quando for a vazão espacial horária do gás pelo volume do reator, certo? Vamos resolver alguns exercícios, pessoal?